Eu, desde pequeno, meus pais já tinham uma livraria, minha mãe, por ser pianista, já, né, mas o meu pai desenhava também um pouco. E sempre na livraria tinha aqueles livrinhos de colorir, então ali já foi, livrinho de história, mesmo sem saber ler, ela já tem guardado até hoje aí de ver as figurinhas, né? Então desde pequeno já no mundo das imagens, assim, né? E ela sempre me incentivou desde pequeno a desenhar, a pintar, né? A música não foi o meu forte. E dali já foi naturalmente, né? Eu sou de 1938, então já 74 anos de idade. Comecei a me interessar pela pintura ou pelas artes plásticas só quando eu estava no ginasial. Não conheço assim o meu passado no curso primário, se eu desenhava ou não. Eu lembro que eu desenhava muita coisinha, mais bobagemzinha e tal. Mas quando eu entrei no ginasial, eu tive um professor, na época era de desenho, e era geometria, e a geometria era associada ao ensino de matemática, então era a geometria perfeita e tal. E esse professor me ensinou toda a técnica de fazer imagens tridimensionais, né, ou planas e tal. A série Divas é homenagem às cantoras, intérpretes. Então tem a Maísa, tem a Elis Regina. Por exemplo, estava falando da arte aquela hora, a questão pessoal da liberdade criativa. Eu não conseguiria desenvolver nada, fazer nada se eu não tenho essa liberdade. É uma das coisas, às vezes, que eu levo crítica exatamente por esse, entre aspas, esse ecletismo aí, mas é o meu jeito. Eu não conseguiria ficar preso ou num tema ou numa linguagem, mas não porque eu não respeite isso, eu não entenda isso, é porque é o meu jeito. É o meu processo criativo, eu não tenho como ser diferente. E eu então, dos trabalhos geométricos meus, eu procurei dentro do que mais me impressionava um ícone, né? Uma imagem que me dizia alguma coisa, e eu achei a casa, certo? Então, os trabalhos geométricos passaram a ser a casa, mas dentro de um estilo que alguns consideravam geométrico simplesmente e outros consideravam concretista, né? Certo? E aí eu fui evoluindo dentro desse geométrico, digamos, concretista, né? Que alguns críticos de arte, quando a figura da casa estava muito patente, ele falava, é um figurativo. Mas eu fui evoluindo e nesta evolução constante, sempre com a temática da casa. Essa série foi o seguinte, eu fui expor num local aqui em Campinas e é engraçado, foi uma questão, eu não conhecia, eu entrei, lá existem umas luminárias coloridas e daquilo veio aquela coisa da cor, né, das luminárias e tal. E aquilo me chamou alguma coisa do Brasil, tanto que aqui tem uma coisa que até hoje muita pouca gente comentou, né? Essas três bolas aqui, que meio fosse aquelas luzes de teatro, que punham papel, acho que celofane, não é? As cores do Brasil, né? Esse amarelo, verde e azul. A pesquisa acaba fazendo parte desse trabalho, né? Eu uso a pesquisa para poder ter a base para me expressar artisticamente. Saber o que está falando, né? De quem está falando, do porquê também, né? Esse é o Vinícius. Por que sua casa não tem porta nem janela? Aí então, dentro do meu ponto de vista, é o seguinte, que hoje a casa não é aquela casa da minha infância, certo? Era a casa do interior, que você podia ficar aberto o dia inteiro, você sair, brincar na rua, voltar, tal, não sei o que tem. A vizinhança era toda conhecida, era toda amiga, tal, não sei o que tem. Todo mundo conhecia todo mundo, né? Eu vivia em Limeira,
Não era a minha vizinhança que me conhecia, era a cidade que me conhecia praticamente. Às vezes eu estava do outro extremo da minha casa, o meu falava, você é filho de fulano de tal, não sei o que tem que ter. Então a casa era a casa, as portas eram abertas, as janelas escancaradas, né? A porta não se fechava com chave, com cadeado, não, estava aberta, se batia, ô de casa, estou entrando, né? Mas o tempo, né? O progresso. Hoje, que casa você mantém aberta? A casa virou uma cela, na realidade. Então, essa aqui é a mensagem que eu tento passar nos meus quadros. Que a casa, que é o lugar da família, da célula da sociedade, certo? Na realidade, é uma cela.